Essa é uma etapa. E o advogado tem que cobrar por essa consultoria. Mas não é a consultoria apenas no sentido de eu revisarei os contratos, vou elaborar o termo. Não. Vai fazer o term sheet, vai fazer o MOU, que é o memorando de entendimento, vai fazer todos esses documentos. Pode fazer a NDA, que é Non-Disclosure Agreement, que é o acordo de confidencialidade, ou contrato de confidencialidade. Mas esses documentos não vão resolver o teu trabalho. Você tem que pegar na mão do teu cliente e buscar as mãos de investidores. Analisando o melhor cenário do teu cliente, o cenário mais sustentável, até porque você tem interesse que o teu cliente continue vivo, você vai cobrar um FII sobre aquela intermediação. Dizendo, mas isso não é jurídico, mas é derivado do trabalho jurídico. Você cobra, por exemplo, uma coisa muito comum, e essa é a dica de ouro, preste atenção nisso. Pode não prestar atenção a nada do nosso vídeo, do nosso conversa de hoje, mas essa preste atenção, tá certo? Fala pessoal, hoje vamos falar sobre investimentos para startups. Eu sou Tiziano, pai de Francisco, marido de Caroline, nas horas vagas advogado de startups, mentor e conselheiro dessas empresas tão maravilhosas e instigantes. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre investimentos em startups. Cadê o dinheiro que estava aqui? Será que é o fim do capital para startups? Ultimamente nós temos visto várias notícias, eu não vou nem particularizar alguma em específico, mas nós temos visto várias notícias sobre tal startup quebrou e não teve mais recursos, tal banco quebrou, estamos numa crise, demissões nas startups, etc. e tal. Será que isso é o fim do dinheiro para as startups? Será que passou a moda das startups? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Agora, antes de mais nada, é importante a gente ter, como eu costumo fazer em todos os nossos encontros, é importante a gente definir algumas questões, alguns pontos de partidas. Um deles é o seguinte: as startups, para quem não tem tanta familiaridade com essa área, né, elas são empresas que lidam com inovação. Então, muitas vezes, o lucro operacional ele é deixado um pouquinho de lado em prol do aumento da base de usuários. Tem até uma diferença, tá, gente? Eu estou falando usuário, notem que eu não falei cliente. Numa reflexão um pouco mais ampla, você pode até dizer que o cliente é o usuário, tá? Mas, de uma forma geral, se você compreende que cliente é aquele que paga, o usuário pode não pagar. E aí vem aquela famosa frase de que se você não paga por um produto ou por um serviço, é porque você é o produto ou serviço. Haja visto as redes sociais, né? Nas redes sociais, via de regra, as pessoas físicas não pagam para estar lá, não pagam para interagir. Mas as pessoas jurídicas costumam pagar, e isso é que dá o grande lucro para as empresas de tecnologia. Agora, vejam que interessante, isso não é algo novo. A grande mídia, por exemplo, televisão, TV aberta. Quem é que paga para ter uma TV aberta? E aí eu estou falando diretamente para ter acesso ao canal da TV aberta. Em tese não se paga. Em compensação, quanto custa um anúncio para uma empresa? Quanto custa um intervalo de um jornal ou de uma novela? Então, é aí que a gente compreende que sempre alguém paga a conta para o usuário do CPF, digamos assim, não pagar diretamente. Também é legal a gente ressaltar que algumas pessoas confundem o cash burn, já explico o que é cash burn, com um prejuízo fatal, um prejuízo que leve uma startup a quebrar, a fechar as portas. Vamos explicar essas diferenças e o porquê de grandes empresas elas crescerem tanto mesmo com prejuízo. É comum você ler no jornal, ler nas redes sociais, hoje em dia está muito comum as pessoas se informarem por meio das redes sociais, né? Então, uma coisa que está todos os dias como notícia é o fato de as empresas estarem existindo há 2, 3, 4, 5, 10 anos e estarem em constante prejuízo. Sejam empresas de transporte, sejam empresas de, sei lá, as próprias redes sociais, empresas de delivery, etc. e tal. Aí vocês dirão, isso é impossível. Na economia tradicional talvez isso fosse possível. Mas é aquela história, quem veio antes, o ovo ou a galinha? É o lucro que vem antes ou a formação de base? Vamos conversar sobre isso. E aí, para a gente dar sequência, feitas essas duas, digamos, esses dois esclarecimentos, né? Eu lembro o seguinte, que advogar, vamos lá para o latim, mas sem ir para a advocacia mais tradicional, mas advogar, na essência da palavra, na essência do verbo, é estar junto. E assim, nunca isso foi tão presente, esse significado nunca foi tão presente. Advogar para uma startup não é apenas usar aquela solução que ela tem, se for um software, por exemplo, ou se for
um patinete, ou um skate, ou uma bicicleta por aluguel, sei lá. Não é apenas isso. É você, de fato, estar junto daquela inovação. É você estar extremamente perto do empreendedor para compreender o que ele está pensando, o que ele está bolando. Num outro momento, nós conversaríamos sobre os sandboxes regulatórios, que é um instituto jurídico em que, pela tradução literal mesmo, você pode saber, é um instrumento jurídico para você cuidar da regulamentação enquanto você faz testes, pequenos testes que podem, inclusive, infringir algumas regulamentações ou atuarem com algo que não está regulamentado pela lei nacional. Mas isso eu vou deixar para um outro momento. Hoje a gente vai focar nessa questão de fato do investimento e dos recursos. Será que esses recursos acabaram? Bom, vamos lá. Uma coisa muito importante quando a gente pensa sobre o estar junto é a necessidade que temos de lembrar da origem de fato. A advocacia, ela nasceu para quê? Para a promoção da justiça. E para promover a justiça, a gente precisa estar junto do cliente, para compreender a demanda dele. Não tem como a gente compreender uma questão matemática, uma questão financeira, se a gente não tiver ao lado do empreendedor, para compreender qual é a realidade que ele está passando, qual é o problema que ele está buscando resolver. Se for apenas matemática, cara, o banco vai fazer isso, não precisa de nós advogados. Ou senão, os mais fatalistas que dizem que a advocacia vai acabar, podem dizer que a inteligência artificial vai resolver tudo isso, não precisa mais de advogados. Bom, se você é um advogado mediano, um advogado fraquinho, que é só carimbador de documentos, lamento dizer, mas de fato a inteligência artificial já está acabando com a tua ocupação. Não vou nem falar profissão, porque quem exerce a advocacia como profissão de fato não está ameaçado, apenas está passando por digamos, um rearranjo, uma readaptação profissional. Bom, uma outra questão muito importante é a gente não ignorar a oportunidade que está sendo posta na mesa. Startups são empresas que todo mundo no início da conversa, tem até uma filosofia de boteco, mas que eu adoro, que fala o seguinte, que se a ideia para uma startup ela é muito factível, quem está falando isso não sou eu não, tá? Quem falou isso foi o Sir Arthur Clarke, há 5 ou 6 décadas atrás, o pai do futurismo. Ele não falou a palavra startup, porque isso é um termo mais recente, cunhado há poucos anos. E o Sir Arthur Clarke, ele é aquele mesmo cara lá do filme 2001, Odisseia no Espaço, que Stanley Kubrick tão bem fez com base na obra do Arthur Clarke. Bom, o Sir Arthur Clarke, ele falava que se você consegue conjecturar uma inovação, uma criação de uma forma muito positiva, é muito provável que aquela inovação ela corra o sério risco de nunca acontecer. No entanto, se você conjecturar algo que pareça irreal, que pareça uma questão utópica, que seja algo bem de sonho, talvez isso possa um dia se tornar realidade. Isso não garante, pessoal, que uma inovação que seja muito radical, vamos lá, falando em Schumpeter, o pai da inovação tradicional, digamos assim, não estamos falando que a inovação radical é a inovação necessária, é a única inovação que acontece. Na realidade, Schumpeter dizia o contrário. Ele dizia que, embora a inovação radical ela costume chamar muito a atenção, é a inovação incremental que muda as vidas. A gente hoje está aqui conversando pela tela de um computador, de um smartphone, de um tablet, mas há muitos anos criou-se a televisão, criou-se o rádio, foram meios de comunicação, e até hoje são muito utilizados ainda. Então, não é uma inovação que você muda da água para o vinho. Não, existem umas inovações que vão mudando pequenas coisas e ao longo do tempo, se você tiver um olhar de 10 anos antes para 10 anos depois, tudo bem, você pode pensar, poxa, que salto absurdo, mas foram na verdade pequenos saltos, pequenos passos. É aquela história que o Joel J gosta muito, mas muita gente fala sobre isso, de você melhorar 1% apenas a cada dia. Se você melhorar 1% a cada dia, tenha certeza que no final do ano você está incrivelmente melhor. Você não aumentou 3%, você aumentou muito mais do que isso. E bom, então, a inovação que essas startups estão submetidas, elas são arriscadas. Muitas vezes, quando o cliente te procura, ou quando você encontra um cliente, que é sobre isso principalmente que a gente vai falar, não apenas nesse encontro de hoje, mas em todos os nossos encontros, da importância de nós da advocacia encontrarmos o cliente ideal. Quem acha que a gente não escolhe o cliente, está equivocado. A gente escolhe sim o cliente que a gente quer atender.
E, e por lidarem, por essas startups lidarem com algo tão inovador, com algo tão, vamos dizer, arriscado, é muito comum acontecer o chamado cash burn, essa palavrinha que eu falei agora há pouco. Cash burn nada mais é do que você queimar a caixa. Só que queimar caixa no sentido negativo é você efetuar um prejuízo que pode acabar com o teu negócio. Para startups, o cash burn ele costuma ser medido visando o break-even. Break-even é uma outra expressão em inglês que significa o ponto de virada, o ponto, na verdade, em que você, no gráfico lá da receita e do tempo, você você saiu aqui da ordenada receita, aqui a abscissa é o tempo, e você estava aqui no negativo ainda, com o passar do tempo, e você passa disso aqui. Depois eu mostro isso para vocês com slides, é mais fácil do que falando apenas, mas o conceito é esse. Quando você supera ao longo do tempo o teu prejuízo operacional, você teve o break-even. É claro, isso precisa ser sustentável. Não é porque em um momento específico você conseguiu um pico de valorização e não. É quando você de fato valida algo. E a partir dali você começa a operar um regime positivo. Aí você diz, não, desse ano, mas e o cliente? Aquele passivo que ele acumulou? Então, é sobre isso que a gente está conversando hoje. Para você angariar recursos para o teu cliente, você não deve ficar olhando para o passado apenas. Aquela história, o sucesso passa. Por exemplo, os grandes atletas profissionais falam que o sucesso passado não garante o futuro. Isso é muito utilizado também na economia. Quando você fala de investimentos, é muito comum se olhar para os folders ou para os prospectos de rentabilidade de um fundo de investimento, de uma ação, e dizer que o desempenho passado não garante o futuro. Isso é uma grande verdade. Para as startups também. Uma startup ela pode ter tido uma experiência de negativa durante 2, 3, 4 anos. E até que ela encontrou o break-even dela, ela encontrou o ponto de virada e passou a dar lucro. Aí você diz, pô, mas ela ainda está negativa, ela está com passivo de 100 milhões de dólares. Então essa startup quebrou, não foi? Não, talvez seja o caso de uma empresa multibilionária. A gente pode citar diversas. Assim, o WeWork, por exemplo, que tem... Desculpa, antes do exemplo, existem algumas reacomodações de mercado. Por exemplo, o WeWork. O WeWork foi valorizado de uma forma extremamente alta. Notou-se que talvez aquela startup não valesse tanto quanto o mercado estava dizendo e houve uma reacomodação de preços. O Uber já não foi um caso idêntico a esse. O que aconteceu com o Uber, o que acontece com o Uber é a mesma coisa que acontece com o Spotify e com a Netflix. São empresas que, embora elas aparentem trazer um lucro operacional, elas têm um passivo muito grande. O passivo da validação é muito grande. O Spotify, na verdade, passou o break-even. O Uber, dependendo do indicador que você queira analisar, ele nem sequer passou o break-even no sentido de ser uma operação 100% lucrativa. Dizem que o Uber ele só vai ser lucrativo de fato quando não houver motoristas, quando os carros forem 100% autônomos, uma vez que o fator humano ele traz alguns desafios, algumas dificuldades para a operação dessa startup. Um deles é a regulamentação nacional. Você vê que em vários países o Uber enfrentou desafios com o direito trabalhista. Não vou entrar aqui se é certo, se é errado isso, pouco importa para a nossa discussão de hoje, tá, gente? Então, dando sequência, eu falo para vocês o seguinte, eu tenho diversos alunos que eu já orientei, que eu já lecionei na pós-graduação, ou nas minhas mentorias para startups, ou nos meus cursos, ou até no escritório mesmo, que me contrataram para consultoria jurídica, que eu tenho diversos alunos que, depois que eles foram fisgados pelo mosquitinho das startups, de fato, desse mercado, eles ficaram apaixonados e nunca mais foram os mesmos. É aquela história, sabe, gente? Dizem que o paladar não retrocede. E as startups, o que acontece com esse mercado é mais ou menos isso. Depois que você conhece uma startup, você conhece o modus operandi desse tipo de empresa, se é o teu barato, cara, você se apaixona por isso e não tem volta atrás. Talvez você não goste, e tudo bem você não gostar, mas de uma forma geral é algo tão encantador que é difícil você conhecer, você ser picado por isso, ser fisgado por isso e não gostar, tá? Eu costumo pensar sempre na minha esposa. Minha esposa, ela era uma pessoa super tradicional e certo dia eu mexi muito o saco dela porque eu participando de vários eventos relacionados à tecnologia e eu disse para ela, tu devia participar de algum também. Mas não tem nenhum na área de saúde. Eu disse, opa, tem não? Tá bom. Você foi me mostrar. E aí mostrei para ela alguns eventos. E ela se animou e disse, vou participar do Startup Weekend. E aí ela foi, passou a noite inteira lá com o pessoal de desenvolvimento, de design e tal, criaram lá soluções, foram validar, foram fazer pesquisa de campo na rua, etc e tal.
e ficou apaixonada. E hoje isso é um amor que ela tem também, é uma área que ela é louca, também além da medicina. Além não, na verdade, as duas interagem. O cenário das health techs, das empresas de tecnologia no segmento, no segmento da saúde, tá? E essas pessoas, depois que elas são fisgadas por esse mosquitinho, elas nunca mais são as mesmas, principalmente na nossa profissão, gente, principalmente na advocacia. Nunca mais você vai ser o mesmo estressado, nunca mais vai ser o mesmo com problema financeiro. Vocês vão conseguir até dormir bem. Vocês vão ter uma vida completamente diferente da advocacia tradicional, que está desesperada ali, pô, meus honorários não saem, aquela sucumbência, aquele juiz, pô, aquele magistrado é fogo, e o cliente que não paga, e que marca a consulta e não vai, não sei o quê, atrasa. Vai mudar completamente isso, tá, gente? Tem desafios, é óbvio que tem desafios. Os desafios são grandes, mas eu garanto a vocês que eles são muito menores do que as oportunidades. Esse é um exemplo do que a gente está falando aqui. Investimento em startup é quando você vai ajudar o teu cliente, que é startup, o teu cliente, que é uma empresa de base tecnológica, a captar recursos para validar a operação dele e para sustentar a operação. Vou dar um exemplo simples. Pronto, a gente estava falando no Uber, mas eu vou falar de uma outra empresa sem ficar dando nome para de repente não ter sido um comentário que eles não queiram. Mas eu conheci há um certo tempo, eu orientei 7 sócios de uma empresa que se propunha, na verdade se propõe, porque ela ainda existe, você deve ter uns 4 anos, mais ou menos 5, foi um pouquinho antes da pandemia. Eles oferecem um serviço de transporte, mas só de mulheres para mulheres. Vejam que interessante. Aí você diz, mas isso é muito nichado. Então, alguns estudiosos dizem que quanto mais nichado, mais oportunidades um segmento tem para oferecer para todos os profissionais que estão ao redor. Aquela história, quem não tem cão, caça com gato. Se naquele nicho não existem outros players, você vai consumir só de um. Então, basicamente, vai ser um monopólio. Quem lembra como foi o Netflix há, sei lá, uns 5 anos? Hoje em dia, você tem várias alternativas. Tem o HBO, tem o Prime, tem a Globoplay, tem o Paramount, tem vários. Tem a Disney que está com números extraordinários. Não era de se esperar, né? E bom, o que eu posso dizer para vocês é que assim, esse mundo de startups, quando você vai lidar com investimento, algumas pessoas entram em algum equívoco, principalmente advogados, terminam sendo levados a compreender alguns equívocos. Um deles é compreender que esse meio é algo para economista, é algo para administradores ou para banqueiros e tal, que não. Advogado tem que tratar de lei. Eu não sei se é isso, é aquela história, o advogado ele deve ser meio que o médico da família, né? Sabe aquele médico que conhece todo o histórico da sua família, o teu histórico, e sabe dizer, peraí, cara, você está sentindo uma dor aqui, mas pô, olha só, o teu pai, a tua mãe, ele também tem essa questão. Então, talvez isso seja... Então, o advogado é isso, tá? Se você atende uma startup, você sabe os desafios que ela vai enfrentar. E uma das oportunidades que esse mercado oferece é de você fazer parcerias. No momento certo, quando a gente vier a conversar sobre arranjos dos advogados, da advocacia, eu vou comentar com vocês os exemplos de atuações sem serem em grandes escritórios. Por exemplo, eu quero atuar na área tributária, mas eu não sou um advogado tributário, ou eu não conheço ninguém da área tributária. Então, pessoal, esses arranjos que existem da advocacia, eles superam aquelas tradicionais parcerias de, fulano, eu vou te indicar um cliente, tu reserva aquele meu percentual, quando tu me indicar um, eu reservo o teu. Gente, é claro que as parcerias são financeiras também, mas nesse direito para as startups, você tem agrupamentos, inclusive, de cooperativas jurídicas. Vou explicar para vocês. Vocês estão achando que a única forma de se advogar é através de escritórios de advocacia? Já era isso. Tem diversas empresas que atuam prestando serviços, vamos dizer, auxiliares ao setor jurídico. É preciso ter muito cuidado também para você não infringir nem a lei, nem o que a OAB exige, tá? Então, isso vai ser tema de um outro encontro da gente. Eu fui conselheiro da OAB, fui presidente de comissão da OAB, de institutos de advogados, fui conselheiro do Instituto de Advogados, participo do Conselho Federal da OAB já há alguns anos. Então, eu tenho esse cuidado de estar muito próximo dos ambientes de inovação, mas também compreender como é a nossa classe profissional. Isso é importantíssimo para você não estar deslocado. Aquela história, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa estar no meio do caminho ali, mas sempre voando, tá? O céu é aquela história, é o limite. Como vai ser difícil a gente chegar no céu, ou pelo menos enquanto houver vida, então vamos tentar voar cada vez mais alto. Bom, pessoal,
continuando o que eu estava comentando sobre os investimentos, uma questão importantíssima é o seguinte: o teu cliente, ele sempre vai contar choradeira. Ele não vai chegar para ti para dizer: olha, fulana, doutora fulana, doutor fulano, validei aqui o produto. A partir de agora, vamos lucrar 8 vezes mais. Inclusive, vamos ajustar até seus honorários. Ele não vai falar isso. Então, você consegue acompanhar isso. Como? É simples. Você não vai ter acesso ao livro caixa do cliente, ao DRE, aos demonstrativos contábeis do teu cliente. Mas você pode auxiliá-lo a angariar parceiros financeiros, parceiros econômicos para o negócio. Vou dar um exemplo muito básico. O teu cliente está iniciando uma operação. Ele precisa levantar, por exemplo, 100, 200, 300 mil reais para iniciar uma validação de mercado. Por exemplo, esses dias eu atendi um pessoal que atua na área de fisioterapia de alta performance. É um pessoal do interior de São Paulo que me pediu, eles me contrataram para algumas assessorias nessa área e eu expliquei para eles o seguinte: eles estavam buscando um investimento de 5 milhões ou 6 milhões, alguma coisa assim. E eu expliquei para eles sobre a importância que a gente tem de quebrar as fases, tá? De ir fragmentando. As startups chamam isso de você fazer diversos sprints, tá? Essa é uma linguagem que vem da programação e tal. E quando você faz isso, você compreende que talvez você não precise dos 5, 6 milhões hoje. Talvez você precise buscar um investidor de 200 mil, 50 mil, não sei. Mas você precisa auxiliar teu cliente nessa busca. Compreenda, se o teu cliente quer 5, 6, 7, 8 milhões por 30% da startup dele, e esse é o primeiro investimento da startup, tá tudo errado. Tudo. A Endeavor, que é uma das organizações que mais promove o debate empreendedor no Brasil, no Brasil, no mundo, na verdade, a Endeavor não fica restrita só ao debate brasileiro. Ela fala que você deve ter algo em torno de 20% do capital social na mão dos sócios fundadores até a primeira rodada de investimento, ou da primeira rodada de fato, ou a rodada A, tá? Como é chamada. Aí você diz: não, mas é impossível, porque a primeira pessoa vai querer levar 10%, a outra 15%, a outra 20%. Veja, se você fizer isso, vai virar feirão, vai virar feira livre, não vai dar certo. Então, imagine a importância de você conversar com o teu cliente. Eu vou continuar um exemplo que eu dei sobre a empresa do interior de São Paulo, que eu prestei alguma assessoria. Eu acho até que a gente vai ter que continuar esse trabalho. Bom, quando eles me disseram 5, 6 milhões, eu busquei conhecer mais. Eu disse: gente, vamos lá ver o que vocês têm. O pessoal tem desenvolvido um baita hardware para ajudar na postura corporal. E não tinham buscado a patente daquilo. E é possível que aquilo seja objeto de patente, tá? Não posso dizer ainda porque não fizemos esse estudo ainda. Mas isso é uma das coisas possíveis de acontecer. E conversando com eles, eu perguntei: existe verba para isso? Existe. Existe verba para isso, existe verba para pagar advogado, existe verba para um monte de coisa. Por quê? Editais, por exemplo, FAPESP. FAPESP tem PIP1, PIP2, tem vários editais, tem diversas formas de fomento, até a fundo perdido, que são os não reembolsáveis. Num outro capítulo eu também vou conversar sobre isso, sobre fomento à inovação, tá? E você consegue pagar os advogados, pagar até o processo de patente por esses editais. Qual é a questão? Se você hoje vai bater na porta do investidor e diz: olha, investidor, eu tenho essa seguinte proposta, o investidor vai te perguntar: o que você tem de propriedade intelectual? A pessoa vai dizer: eu tenho meu site. A primeira coisa que vão perguntar é: cadê os advogados? André Ferraz, fundador da Inloco, hoje Incógnita, um dos empreendedores mais brilhantes que eu conheço. André, ele sempre falou que não se economiza dinheiro com advogado. E eu acrescento: nem com advogado, nem com contador. O contador é uma preocupação do Rodrigo Omar, por exemplo. Rodrigo Omar, que tem várias startups, ele é muito conhecido por ser um dos fundadores, na verdade um dos investidores iniciais, não foi ele quem fundou o Sua Música, mas está em diversas outras startups, é cliente da gente em todas elas. Investidor 10, Sua Música, Hardware.com, Motoline, um monte de coisa. E o Rodrigo é apaixonado pelos contadores, ele fala a mesma coisa que André para os contadores, fala: cara, não se economiza com contador. Porque, gente, são duas profissões que a gente está habituado a lidar com a conversa de bar. A conversa de bar são aqueles profissionais medianos. É o advogado que vai te ajudar apenas
a processar a empresa do teu celular ou da tua televisão que queimou e quebrou, e você vai buscar a reparação pelo Código de Defesa do Consumidor. O contador vai fazer aquele preenchimento da declaração do imposto de renda. Então, assim, a gente está habituado a lidar com essas pessoas de forma muito mediana, mas esses profissionais, eles são extremamente importantes. Se você conhece um grande contador, um grande advogado, tenha certeza que eles serão valorizados pelas startups. Nessa parte do investimento, veja a baita importância de você estar com esses dois juntinhos. É óbvio que eu vou defender a nossa bandeira, a bandeira da advocacia. Se você está com um cliente, e ele, vou manter o exemplo do pessoal da startup lá, da questão de fisioterapia. Se você está com esse cliente e você mostra para ele que há possibilidades diferentes, até melhores, de você buscar um investimento, tenha certeza que esse cliente não te deixa nunca. E tem mais, os teus honorários não vão ficar adstritos a uma ação judicial, sucumbência ou ao êxito do processo. Não, cara, você recebe muito mais rapidamente e com valores muito, mas muito maiores. Vou dar um exemplo. Nesse caso específico, vale para qualquer outro, na verdade. Você pode fazer o seguinte, a minha sugestão para eles. Vocês captam um primeiro investimento até na família, se vocês precisarem. Tem o chamado FFF, Family, Friends and Fools. São aquelas pessoas mais próximas a você, que vão te ajudar com alguma grana. É aquele tio, ou a madrinha, ou a namorada, ou aquele irmão, o vizinho, aquele camarada lá do skate, a galera com quem você joga bola, ou aquela amiga da academia. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Essas pessoas talvez não assinem um cheque de 100 mil reais, mas elas vão te ajudar. Elas talvez comprem teu produto no início, ou talvez elas investam no teu negócio, através até do Equity Crowdfunding, que é um modelo que também conversaremos no momento específico sobre todos esses modelos de investimento. E de alguma forma chegarão junto de ti, do teu cliente, na verdade. Qual é a questão? Essa é uma etapa. E o advogado tem que cobrar por essa consultoria. Mas não é a consultoria apenas no sentido de eu revisarei os contratos, vou elaborar o termo de... Não. Vai fazer o term sheet, vai fazer o MOU, que é o Memorando de Entendimento, vai fazer todos esses documentos. Pode fazer a NDA, que é não disclosure agreement, que é o acordo de confidencialidade, ou contrato de confidencialidade. Mas esses documentos não vão resolver o teu trabalho. Você tem que pegar na mão do teu cliente e buscar as mãos de investidores. Analisando o melhor cenário para o teu cliente, o cenário mais sustentável, até porque você tem interesse que o teu cliente continue vivo, você vai cobrar um FII sobre aquela intermediação. Tiziano, mas isso não é jurídico, mas é derivado do trabalho jurídico. Você cobra, por exemplo, uma coisa muito comum, e essa é a dica de ouro, preste atenção nisso. Pode não prestar atenção a nada do nosso vídeo, do nosso conversa de hoje, mas essa preste atenção, tá certo? Você vai fazer uma intermediação financeira, mas ela é calcada, ela é baseada num contrato que você fez para o teu cliente. Compreenda, você pode chegar para o teu cliente, por exemplo, você está na busca de um capital anjo, um capital bem pequeno, 200, 300 mil. Nesse mercado isso não é nada, isso não é dinheiro, tá? Mas digamos 200, 300 mil. Você diz para o teu cliente o seguinte, olha, a elaboração desse contrato, ela vai ser, o acordo de confidencialidade, eu vou te cobrar 10 mil. Para fazer o term sheet, para fazer o memorando de entendimento, eu vou cobrar 30. Mas tem um detalhe, se eu conseguir te trazer um investimento, eu só vou te cobrar isso quando você receber o investimento. E se eu for a pessoa responsável por te apresentar o investidor, eu vou revisar o contrato, eu vou talvez até minutar o contrato, e vou cuidar de toda a operação até que o dinheiro todo caia na sua conta. Aí o que você faz? Você diz, eu vou cobrar 10% sobre o que ele investir em ti e vou te cobrar honorários mensais de 5 mil reais até que aquele investimento termine. Então, por exemplo, você vai ficar com o cara durante um ano, mais ou menos, talvez até um pouco menos, você vai ganhar 60 mil dos honorários mensais, mais 30 do term sheet ou do MOU, não sei o que você vai fazer, mas mais ou menos você pode fazer um documento só, você vai também cobrar 10, então temos aí 100 mil reais. Então você captou basicamente um terço daquele investimento que o teu cliente vai receber. Só que tem um detalhe, você não cobrou absolutamente coisa alguma de forma antecipada. Tiziano, então isso é no sucesso, é no êxito. Veja, eu não estou dizendo que você não vai trazer esse dinheiro para o seu cliente. O que eu estou dizendo é que você tem que ser parceiro dele, foi o que eu comecei a falar hoje. Advogar é estar junto. Se você estiver junto da startup, estiver junto do teu cliente, você consegue chegar para ele e acertar esses termos. Compreenda que metade de zero é zero. Se você diz para o teu cliente, cara, olha só, eu vou te cobrar isso aqui. Não é barato, mas eu vou fazer tudo sem cobrar hoje. Mas tá aqui, ó. Assina esse contrato aqui. Receber investimento, eu estou aqui na tua folha, você vai ter que me pagar. O investimento vai catapultar teu cliente para um próximo passo. Porque o investidor, que também não é bobo,
Ele não quer colocar o dinheiro para amanhã virar farelo, virar pó. Não. O investidor quer botar aquele dinheiro para daqui a 5 ou 10 anos, esse dinheiro multiplicar por 50, por 100. É assim que funcionam os investimentos em startup. Dizem que mais de 90% das startups, ao longo do processo de investimento, elas quebram, elas vão à falência. Então, cerca de 7 a 8% das startups que sobrevivem, elas têm que dar um lucro aos investidores maior do que dariam todas as 10 startups juntas no lucro mediano, digamos. Então, para 8% das startups darem um lucro suficiente que as outras 92%, por exemplo, não deram, tenha certeza que elas têm que performar muitíssimo bem. E é aí que entra você, advogado. Compreenda, você vai cobrar caro pelo que você está fazendo. Quanto é que você cobra hoje para fazer um NDA? Ou você não cobra porque o cliente diz, não, eu achei um modelo aqui na internet. Imagina você chegar para o seu cliente, até para esse modelo mesmo, você faz uma revisão criteriosa, obviamente, faz uma adaptação, e diz para o cliente, cara, é o seguinte, eu estou contigo. Se o investimento não sair, eu também perco. Eu estou contigo. Agora, ó, contratinho assinado, tá? Eu estou contigo, desde que você assine o contrato, que aí você vai demonstrar que você também está comigo. Bom, pessoal, também, assim, há quem ache que isso é um caminho muito desafiador, porque você está lidando com muito dinheiro, etc e tal. Mas, na realidade, esse é um caminho muito divertido até. Porque você, quando apoia um cliente nesse segmento, nessas descobertas, você está dizendo a ele o seguinte, estamos construindo juntos. A gente está junto nessa. Toca a operação que eu cuido da burocracia jurídica. Eu cuido da tua segurança para você focar no teu negócio. Você sabe fazer isso aqui. E eu sei qual é o caminho mais seguro. Eu acho que eu já mostrei por vários exemplos que mais do que uma tarefa habitual que a gente aprendeu na faculdade, na pós, no mestrado, etc e tal, a gente está lidando com uma oportunidade assim que eu não sei se já houve uma oportunidade igual a essa em algum tempo para a advocacia. Eu digo para você, minha amiga, meu amigo, se você não aproveitar essa oportunidade de atuar para o teu cliente com valores dignos, valores expressivos, e quando eu falo valores não são só financeiros, são valores de participação, de sentar à mesa mesmo. Você não está sentando no cinema para olhar um filme passar, não, que é o que acontece infelizmente um processo judicial, via de regra. Quantas e quantas vezes você, minha amiga, você, meu amigo, não ligou para implorar para uma vara, mandou e-mail, foi lá, ficou lá encostando o bucho no balcão, como falam, gastando sola de sapato, pedindo que, pelo amor de Deus, agilize esse processo, porque seu cliente pode quebrar, seu cliente está precisando de investimento, de recursos, etc. Quantas vezes os teus honorários de sucumbência demoraram 5 anos para sair, 10 anos para sair, e quando saiu foi uma merreca, quando saiu deu, sei lá, R$500, R$1.000, R$2.000, essa vida que você quer levar, não faça isso. Você tem um caminho muito mais interessante, você pode estar com sua família, você pode ter mais tempo livre, você pode ter mais tempo divertido. André foi estagiário comigo vou contar essa história para vocês de forma muito breve. André foi estagiário comigo num grande escritório de advocacia em 2007, quando morávamos no Rio de Janeiro. Quando eu morava no Rio de Janeiro, André é carioca e muito inteligente. Ele me apresentou a irmã dele, inclusive, porque eu e mais 2 amigos advogados também, nós montamos na época uma empresa de roupa. E a irmã dele era estilista. E ela ia nos ajudar nesse projeto de roupa e tal. Eu sei que no final das contas o projeto das roupas morreu, deu errado. A gente não avançou com isso, embora ela, Luciana, a irmã dele, ela tenha avançado e hoje ela tem carreira internacional, ela é uma baita profissional. E André, que também estava atento a esse movimento corporativo, esse movimento empresarial, ele sempre ficou ligado no que estava acontecendo. Ele via o que a irmã estava fazendo nessa parte de moda, ele via o que outros amigos estavam fazendo. E aí um exemplo é, um dos amigos que eu tinha que enveredou, ele deixou de ser advogado, deixou não, ninguém deixa de ser advogado, mas ele deixou um pouco a advocacia para empreender no ramo musical. E André olhou isso, observou isso e começou a estudar muito. Ele já era da área de propriedade intelectual, mas ele não entendia nada de mercado musical. André começou a estudar esse troço e ele hoje é um dos maiores advogados do país em direito autoral, ligados à música diretamente. Eu trabalho muito com direito autoral ligado a obras plásticas, a artistas plásticos. André ele é muito forte na parte musical. Eu também atendo artistas musicais no Brasil e no exterior. Em outro momento eu converso sobre isso.
Mas André é muito ligado a essa questão de nicho. Ah, e tem mais, não é nem só a artistas, a direito autoral de artistas, cantores, por exemplo. É cantores do funk carioca. Vejam o nicho. André hoje, quando você vai ver, ele está lá para cima e para baixo com um jatinho dos clientes, ou sei lá de quem, e está ganhando muitíssimo bem. Mas o mais bacana é que André consegue fazer a agenda dele. André consegue escolher aonde ele quer ir. Ele consegue ter tempo com a família dele. As férias de André se confundem com o trabalho dele. E existem vários Andrés. Eu estou falando de André, mas eu posso falar de Gustavo. Já falei em outros momentos sobre Gustavo. Baita advogado gaúcho. Então, esse pessoal compreende esse startup, compreende essas oportunidades da nova advocacia. Note que eles não estão ganhando dinheiro aprestando processo judicial, aprestando processos administrativos. Eles estão fornecendo uma consultoria em novos modelos. Isso que eu expliquei para você, em como você ajudar o seu cliente a prospectar um investimento e você, às vezes, splitar até esse investimento. Split é você dividir. Tá? Você pode dividir em sprints ou em outros formatos. Isso é uma das coisas que o advogado não está acostumado, porque não é culpa nossa. A gente não aprendeu isso na faculdade, a gente não aprendeu isso na pós-graduação de jeito nenhum. Mas a gente hoje tem a oportunidade de discutir sobre isso e de compreender como lidar com essas oportunidades. Tá? A gente tem a oportunidade de como lidar com essas oportunidades. Bom, alguém corta isso aí, por favor, porque ficou ridículo, mas valeu aí, acho que vocês entenderam a intenção. Pessoal, concluindo, eu queria dizer para vocês o seguinte, que um jeito muito errado de se assessorar um cliente nessa área dos investimentos para startups é dizendo, olha, eu vou cobrar um FII sobre a captação. Cara, você não é broker, você não é corretor, você até vai ajudar nessa intermediação, mas o trabalho do advogado não é esse. O trabalho do advogado é um trabalho intelectual e você tem que prestar esse trabalho, você deve prestar esse trabalho. Se você não quer prestar esse trabalho, então, poxa, não sei porque você fez direito. Não é para isso que você está aqui. Você não está vendo esse nosso vídeo até agora se você tivesse interessado apenas numa comissão. E com todo respeito, porque existem brokers espetaculares. Eu tenho clientes que são brokers e os caras estão multimilionários. Mas o que eu falo é, você, advogada, você, advogado, você tem que basear o seu trabalho no direito. Você intermediar uma transação financeira dessas não é apenas você captar um investimento e vou ganhar um mercado financeiro, a pessoa chama de rebite, de um comissionamento por causa dela. Não é só isso. Você deve cobrar pelo teu trabalho jurídico. Cobre pela consultoria, cobre pelos contratos, cobre pela busca de parceiros, cobre pelas viagens que você vai fazer com o seu cliente, cobre por tudo isso. Sabe por quê? Quando você eleva o sarrafo, rapaz, o teu pulo, o teu salto fica muito mais bonito, fica muito mais interessante. E um jeito mais coerente de você conseguir fazer isso é considerar o teu valor. E de novo eu falo que valor não é apenas dinheiro. Valor é o que você pode agregar para o teu cliente. Imagina só o que é você assessorar um cliente e dizer, cara, olha só, eu ganho um percentual na transação com o investidor, mas esse investidor eu não acho que seja interessante para ti. Esse acordo aqui não tá bom. Esse é o advogado que nunca vai deixar de ser de confiança da startup. Sabe por quê? Ele tá com skin on the game. A pele dele tá na startup. Ele disse para o cliente dele, cara, eu topo adiar meu recebimento. Sabe por quê? Porque não é o melhor momento para ti. Esse investidor, ele não é o melhor para ti. Isso é o que faz um advogado de sucesso ser diferenciado de um advogado, vamos dizer, que não tenha alcançado uma performance mais elevada. E o que eu posso, para a gente concluir aí essa nossa conversa de hoje, o que eu posso trazer como mensagem final é o seguinte, tudo tem um primeiro passo. E o primeiro passo que eu sugiro, se você gostou desse encontro de hoje, em primeiro lugar, que eu não falei no início do vídeo, um grande erro meu, é curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá certo? Se inscreva aqui e ajude a gente para sempre continuarmos fazendo esses vídeos, essa geração de conteúdo. Me manda mensagem, por favor, pelas várias formas de contato que a gente tem, para dizer o que você achou, o que você não achou, sugira temas, cause provocações. Eu adoro quando eu recebo perguntas, eu respondo absolutamente todas as perguntas. E venha com a gente construir esse debate, tá? Mas, bom, para a gente encerrar, eu queria deixar a seguinte sugestão para você. Tudo tem um primeiro passo. E o primeiro passo para você se tornar um advogado muito, muito importante para as startups é você, como eu falei desde o início da nossa conversa de hoje, é você ousar voltar à essência da advocacia, que é estar ao lado do cliente. É você estar juntinho dele, na alegria e na tristeza, quase que como um casamento.
A diferença vocês sabem qual é, né? O que, que não tem no final do dia. Eu espero que não tenha, porque senão pode atrapalhar a sua vida pessoal. Mas, bom, isso aí é com vocês. O que eu falo é, comece com um pequeno passo, mas um passo que seja importante para a atuação do teu cliente e que traga confiança para ele. Um dos exemplos é esse. Se você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer um contrato e fazer um acordo com o teu cliente na busca de investidor, cara, faz isso. Coloca teus valores mais elevados. Afinal de contas, o preço também comunica. Agora você tem várias outras formas. Essa é a que eu considero mais estratégica, mais importante. Você pode auxiliar teu cliente, inclusive no recrutamento de profissionais. O teu cliente pode atrelar o investimento que ele vai receber à contratação de alguns profissionais. E você, mais uma vez, vai fazer uma due diligence, você vai fazer algumas diligências para compreender se aquele profissional é interessante ou não. Você não vai fazer trabalho de RH. Ajuda o teu cliente a contratar um headhunter, a contratar uma empresa, por exemplo, tem a Recruta aí, eu não posso nem ficar falando tantos nomes, mas a Recruta aí, que é uma cliente nossa, uma baita empresa de recrutamento e seleção, que te ajuda nesse processo por inteligência artificial. Já foram premiados diversas vezes, já receberam vários investimentos expressivos, importantíssimos. Então, compreendam, é uma startup ajudando a outra. Você consegue fazer essas conexões, você pode ser esse elo entre cliente, investidor e parceiros comerciais. Beleza, gente? Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E qualquer dúvida, vamos conversando. Valeu, pessoal!